Cara, eu tava vendo algumas informações aqui sobre aquele coach, digamos assim, o Red Pill do Thiago Schultz, que também é chamado de Thiago Campari, né? E Thiago Campari porque ele fez questão de frisar aí, e quando ele estava no encontro com uma garota, ela queria cerveja, né? Bom, ela queria que ele tomasse cerveja junto com ela, mas não, o cara recusou, queria continuar tomando o Campari dele. O pessoal até pegou no pé em relação a isso aí, porque quando normalmente uma mulher chega a esse ponto aí, né, de querer que o sujeito tome a mesma bebida que ela, né, o sujeito normalmente deveria aceitar, até para ter aquela conexão logo de começo, mas não, tô tomando meu Campari, tô tomando meu Campari, aí tá, aí já deu para sacar. Eu acho que isso aí também não seria suficiente para sacar que ele seria um virgão, né, até porque, sim, eu também poderia dizer que, mas o sujeito havia sido casado por, o quê? 5 anos, né? Ele havia falado lá no reality show ao qual ele participou que havia sido casado por 5 anos, mas cara, eu acho que assim, mesmo casado com filho, o sujeito pode meter essas situações, né? De pô, cara, eu sou um sujeito ridículo em relação a ter relacionamentos com mulheres, né? Aí deu pra sacar, né? Deu até pra aventar a possibilidade da mulher do Campari ter sido o quê? Acho que colocada naquele estereótipo de pessoa muito subserviente, muito tranquila, né? Do tipo que, pô, ela é praticamente igual a ele, né? Ela poderia ser praticamente igual a ele, mas enfim. Aí teve esse tipo de situação, o cara rapidamente ficou conhecido pelo Brasil inteiro. Aí falando também no próprio reality show, o qual ele havia participado antes dele se tornar uma espécie de cult Red Pill, onde ele tentou, entre aspas, cortejar uma senhora, mãe solteira de 50 anos, com 2 filhos, tanto ele quanto outros caras aí. A maior parte desses caras era um pouco mais seguro do que ele, né, em relação ao tratamento que conferiram a essa senhora, que é até bonita, né, era até bonita. Só que quem havia ficado com ela, dentre esses caras aí, havia sido o negão baiano, né? Havia sido o negão baiano, se bem que eu já sabia que ele ficaria com ela, cara. Desde o começo eu já sabia disso aí. Teve um cara lá, um coroa também, de cabelo branco, que tava mais pra amigo dela, né? Eu até parafraseei o que um outro cara havia falado em um react, né, sobre o desempenho do Thiago Campari nesse reality, né? E o Thiago Campari foi aquele tipo de sujeito que, não que ele queira pagar de inteligente, mas meio que ele tentou colocar um pouco mais de profundidade pra cima da mulher, né, a ponto de o que? Praticamente se esquecer de que, cara, ele estava competindo com outros ali para tentar ficar com ela, para terminar com ela no final, né? Mas não, ele quis o que mesmo? Colocar um pouco mais de profundidade, né? Colocou tanto que se excedeu, se excedeu e estava muito inseguro, estava muito inseguro. Isso aí novamente me fez pensar que, putz, cara, a mulher, a ex-mulher dele, né, a qual havia sido casada por ele por 5 anos, segundo ele, deveria realmente ser uma moça subserviente, né, do tipo que era muito tímida e do tipo que era engolida por ele no relacionamento, cara. Eu acho que sim, eu posso estar bastante enganado, mas eu acho que a ex-mulher dele fazia esse tipo. Aí ele estava muito seguro mesmo. Numa das etapas finais, onde ele estava o que? Ele estava no Uber, junto com essa mulher aí, pediu um beijo para ela, mas de novo, de uma forma elaborada e tudo. Se você alongar o beijo, isso quer dizer que a gente vai ficar, ou então se der um selinho a gente não vai ficar, né? Algo assim. Não adiantou, cara. Ela ficou com o baiano. Ela terminou esse programa aí namorando com o baiano. Aí depois dessa cagada do Thiago Schultz, que o cara se meteu, ele deve ter já buscado questões do Red Pill desde aquela época. Aí resolveu se aprofundar mais e se tornou uma espécie de coach dessa categoria aí. Aí para você abrilhantar ainda mais a virgície dele, né? Quando ele havia sido zoado por uma humorista, certo? O cara mandou uma ameaça pra cima dela, falou pra retirar todos os conteúdos dela, ou então encheria ela de bala, algo assim, né? O cara virgão, cara, virgãozaço.
Aí pra você ver como é que realmente não adiantou o sujeito ser casado, porque o cara não tem trato com as mulheres. E como é que ele vai ensinar os outros a ter justamente isso? É? Qual o sujeito em sã consciência, ainda mais que se mete a ser coach, Red Pill, faria essa cagada que ele havia acabado de fazer? Se bem que na prática esse caso não contaria, porque você pega o público MGTOW, Red Pill, é um bando de moleque virgão mesmo. Inclusive eles utilizam, alguns, né? Utilizam esse movimento aí para externar, para fazer crescer o seu ódio com o sexo oposto. Tem muito sujeito que é MGTOW, que é Red Pill, que só quer utilizar a mulher só para satisfazer as suas necessidades sexuais. Se bem que a tônica do MGTOW é essa, né? A verdade é essa. Eu tô acompanhando um youtuber aí, ele não mostra o rosto, inclusive ele havia falado que os youtubers que são dessa categoria, quando eles mostram o rosto, eles automaticamente minimizam a potencialidade do discurso. É igual a feminista, cara. A feminista falando que, mas o feminismo, ele luta pela igualdade entre os sexos, né? Se bem que o pessoal de esquerda não fala sexo, ele fala gênero, mas é sexo, né? Só que isso aí é conversa pra boi dormir. Eu já havia falado aqui no canal que elas utilizam desse artifício aí para trazer, para arregimentar mais membros. E de vez em quando entra algum homem, mas o homem sabendo que o feminismo é para mulheres, cara. Sendo um movimento, na prática, né, um movimento de ódio contra os homens, não faz sentido você ter feministas. Por mais que o cara lá homossexual esteja o que mesmo identificado com a causa, né, e tudo mais, não, cara. O feminismo é uma guerra, né, da mulher contra o homem. Não tem absolutamente nada a ver com o homem ser amigo de feminista, cara. Ou então de fazer parte do grupo. Não tem absolutamente nada a ver. Seria a mesma coisa de você colocar uma mulher no seio MGTOW, cara. Existem alguns poucos youtubers aí que estão fazendo isso aí, né? Que tentam inserir mulheres no meio MGTOW, cara, mas também é outra contradição. Sendo que o MGTOW é uma espécie de feminismo de calças. E por mais que tenha muito seguidor do Jair Bolsonaro, gente que se diz de direita, que seja um MGTOW, né? Isso aí também é outra contradição, porque o MGTOW é um movimento identitário e revolucionário. Aí você pega, o cara lá bolsonarista. Ele pode falar que o Jair Bolsonaro ele é a favor da família, e realmente é. Por mais que algumas pessoas falem que, mas o Bolsonaro se casou mais 3 vezes, ok, cara. Só que acontece que hoje em dia não dá pra você falar que o sujeito que seja necessariamente a favor da família e necessariamente também esteja casado com a mesma mulher há um tempão. Podem ter ocorrido diversas situações onde o sujeito poderia ter se separado no primeiro casamento, aí arrumou outra, aí não deu certo. Normal, cara, isso não tem nada a ver com o cara deixar de defender a família ou defender a família. Aí você pega aqui o cara que é MGTOW e que é bolsonarista. Como é que o sujeito vai tentar alinhar as duas coisas completamente diferentes? Não dá, cara. Porque são dois elementos que são contra a instituição família. Certo? Isso vai desde o casamento até a concepção dos seus filhos, né, e tudo. Certo? Aí você pega essa ameaça feita pelo Thiago Campari, né? Cara, independente disso aí, o Red Pill e o MGTOW seriam mal falados pela mídia. Até porque a mídia, como todo mundo sabe, né? Tô falando uma coisa bastante óbvia aqui, ela tá aparelhada com o feminismo. Certo? E outra coisa, ela sempre vai considerar o homem como um opressor, o homem como o mandante do mundo. Se bem que de qualquer forma né? Mas, a partir disso aí, não dá pra você alinhar também com uma imagem de oprimido, de fracassado. Não. Aí, para encerrar, eu penso que parte do establishment já estava procurando algum desses representantes que fossem MGTOW ou Red Pill para zoar, para ridicularizar.
Da mesma forma que, obviamente, anda acontecendo com o Thiago Campari. Ele havia sido zoado pelo canal Galãs Feios, que é um canal grande e que é alinhado com a lacração, isso aí todo mundo sabe. Mas eu também acho que esse tipo de coisa havia reforçado a ideia, isso aí na cabeça de outros produtores de conteúdo que sejam MGTOW, de, não vou mostrar cara. Isso aí, obviamente, estou falando do pessoal que é produtor de conteúdo e que ainda não havia mostrado a lata, né? Não vou mostrar cara. Porque se eu mostrar cara eu vou ser zoado, eu vou ser ridicularizado. As influenciadoras, as feministas vão acabar comigo. É claro que isso aí pode acontecer. Mas eu acho que se você for um MGTOW e quiser mudar a situação de fato, cara, não é você estando no submundo que a coisa vai mudar. Não é você estando no submundo que a situação vai se reverter, mesmo que seja a duras penas. Isso aí não vai mudar. Isso aí não vai mudar. Eu até sei que existem muitos MGTOWs aí que sabem muito bem que não dá para você implementar essa ideologia para todos os homens. Isso aí não vai acontecer nunca, cara, nem daqui a 1 milhão de anos. Porém, eu havia concluído de que se você for entrar para a política, né, de qualquer forma você mostrando o rosto, né, se você entrar para a política, você pode tentar mudar essa situação. E falo relacionado às leis que favorecem as mulheres, cara. Você pega que hoje você tem um crime de feminicídio, você pega que tem a Lei Maria da Penha, você pega que tem outros recursos aí que foram criados para justamente favorecer a mulher em detrimento ao homem. Como é que você vai mudar essa situação você estando no anonimato, cara? Como é que você vai mudar essa situação você falando só para meia dúzia de gatos pingados? Você não vai mudar, cara. Eu acho que já que o MGTOW é feminismo de calças, por que eles não utilizam dos mesmos artifícios feministas? Mas acontece que, todo mundo sabe que a grande mídia, que o establishment em si, ele vai favorecer as mulheres, cara. Porque o homem, né, como eu havia falado, né, o homem sempre vai ser considerado um opressor, não é? Mas você não quer mudar a situação? Você não pode tentar? Certo? Não que eu esteja a favor do MGTOW e do Red Pill, não sou a favor. Eu me pondo como direitista conservador, cara, você acha que eu vou ser a favor disso aí? Ainda mais depois de tudo que eu havia falado aqui no vídeo? É claro que não, mas eu penso assim, cara, se o sujeito quer mudar mesmo, ele vai ter que mostrar a cara. Ele vai ter que bater de frente. Porque já sabendo que nem todos os homens vão, ter conhecimento, né, da ideologia, cara, não existe outra alternativa, porque você vai continuar falando com alguns gatos pingados só. E o pior, boa parte desse pessoal aí é tudo menor de idade, cara. Aí o sujeito cresce, né, ele toma aquele choque de realidade que a vida adulta proporciona, alguns até mais cedo, né? O sujeito ele pode estar em uma situação difícil, né? O sujeito ele pode residir em um barraco, ao lado de um valão. Ele pode concluir que todo esse papo MGTOW e tudo mais, isso é coisa de branquelo de classe média, cara. E aí como é que vai ficar? Eu queria explicar um pouquinho do que aconteceu. Era um sábado, a gente estava na The Week. E aí, sabe quando você conhece alguém, mas vocês não são íntimos, assim, vocês já saíram umas 2 vezes juntos, vocês têm o mesmo círculo de amigos, mas não é aquela intimidade, não é aquela coisa, sabe? A gente tava bem sóbrio, então tava aquele clima meio... E aí... Eu já tinha tomado uma caipirinha, mas se você já foi na The Week, você sabe, não dá pra se manter na caipirinha se você não tem muito dinheiro. Então eu pensei, vou pedir uma cerveja. E aí eu pensei em chamar ele pra tomar cerveja comigo, não pra gente dividir a conta, não, eu ia pagar, mas pra, sabe, quebrar um pouco o clima.
E eu quero deixar isso bem claro aqui, que a única parte que ele realmente mentiu nesse relato foi quando ele disse que eu falei breja. Eu jamais falaria breja, eu nunca falei breja na minha vida, talvez cervejinha, mas breja eu não falei isso. E a resposta que eu entendi ele falando foi: estou tomando com a Paty. Patrícia Oliveira, um grande beijo pra você. É uma amiga que a gente tem em comum, estava na The Week aquele dia. E aí eu entendi que ele tava tomando a cerveja com a Paty já. Só que assim, eu não sou ciumenta, eu fiquei... Tá, tudo bem, toma com a Paty, toma comigo. Tá, beleza. E aí eu só falei, pô, se eu pedir uma cerveja você não toma comigo, tipo, você vai negar uma cerveja de graça? E aí ele respondeu, não, tô tomando Campari. Eu tô tomando Campari. Tô tomando Campari. Eu tô tomando Campari. Eu queria pedir desculpa se eu o ofendi com essa pergunta. Se eu errei, foi tentando acertar. Mas aí depois disso ficou tudo bem, o meu amigo voltou do banheiro, eles voltaram a se pegar. E eu achei que ele ficou um pouco mais de boa. Depois meu amigo me explicou que ele tava um pouco bolado, porque o cara que vende bala ali na porta do banheiro da The Week não tinha ido. E aí ele tava bolado, porque ele queria comprar bala. E o Thiago também queria transar no banheiro, meu amigo disse que não queria. Teve um rolo assim. Thiago, se você ver esse vídeo, espero que não fique um climão da próxima vez que a gente se vê. E beijo, obrigada por me ouvirem.